Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos tratando da questão da existência da religião, fazendo algumas reflexões de cunho filosófico sobre este elemento que o ser humano produz, que o ser humano vivencia, chamado religião. Há uma especificidade na religião. Religião é um objeto que pode ser definido na sua singularidade. Uma coisa é a política, outra coisa é a arte, outra coisa é a medicina e uma coisa é a religião. Mas qual seria então o objeto mais específico daquilo que é religioso? Claro que temos que olhar uma experiência religiosa para melhor compreender o significado da religião e observar uma experiência religiosa e entrar no mundo histórico e empírico e ali observar uma religião na sua ocorrência. Mas ao olhar uma religião na sua ocorrência e olhar um outro fenômeno que não seja religioso, seja esportivo, por exemplo, nós fazemos algumas diferenciações. Uma coisa é o encontro de uma multidão em torno de uma experiência esportiva e outra coisa é o encontro de uma multidão, de um grupo de pessoas para um evento religioso. E também é possível que um evento religioso seja diferente, o evento religioso A em relação ao evento religioso B, mas ainda assim vemos elementos que pode dizer que o fenômeno A é religião e o fenômeno B também é religião. Uma singularidade importante para definir o elemento do que é religião é a ideia da existência do sagrado. O sagrado, que seria algo fora, entendido aqui, definido dessa forma, fora da realidade tangível e objetiva da experiência humana. O sagrado como aquilo que transcende o tempo, o sagrado como aquilo que está fora da nossa realidade cotidiana mais específica, o sagrado ligado a dimensões metafísicas. E o sagrado, por excelência, está ligado à ideia da existência de Deus. E se a religião for politeísta, a existência de deuses. Sendo monoteísta, a existência de Deus. Deus seria a expressão máxima do sagrado, seria a expressão máxima daquilo que está fora da realidade humana mais imediata, no sentido da objetividade de coisas concretas e tangíveis do nosso mundo natural. Deus é o sobrenatural por excelência. Então a existência do sagrado é um elemento bastante razoável para definir bem o que seria uma perspectiva do religioso. Pensar a dinâmica do sagrado numa experiência da arte já é um outro sentido. Pensar na existência do sagrado no que diz respeito à elaboração de um projeto político é um outro sentido. Mas pensar na existência do sagrado dentro de uma ação de religiosidade é bastante coerente e aceitável. Os elementos que fazem parte do mundo de uma religião apontam sempre para a dimensão daquilo que é invisível, de uma realidade espiritual, de um elemento sobrenatural com relativa frequência, com considerável frequência. Portanto, o elemento do sagrado é um elemento importante para pensar o mundo da religião, aquilo que a religião é e aquilo que a define no sentido mais singular, mais específico e mais objetivo. O objeto dela, por excelência, é o objeto do sagrado, enquanto uma realidade existente. Muito bem, nesse sentido, então, o que seria interessante a ser destacado acerca da religião? Entendendo que o seu objeto que melhor lhe dá sentido é essa questão da percepção que o fiel tem da existência autêntica de uma dimensão que ele define como sagrada, a existência do sagrado. Primeiro, seria o reconhecimento de que existe este elemento que é definido como sagrado. Esse reconhecimento dessa existência é que torna possível a experiência religiosa. A experiência religiosa se inicia a partir do momento em que o indivíduo sai de uma situação em que ele não identifica a existência de uma dimensão definida como sagrado e agora ele passa a observar essa dimensão como plausível de ser. A partir do momento que ele toma essa decisão, que é uma decisão cognitiva, mental, intelectual, que é uma decisão também de sentimentos apoiados ali em relação
aquela possibilidade de explicação do mundo. O mundo não seria apenas essa realidade dos dados tangíveis, não seria apenas isso que possa ser alcançado pelo exercício dos nossos sentidos, mas há uma realidade outra, há um universo paralelo que nos cerca, que estaria melhor definido como uma realidade espiritual. A partir do momento que essas questões são vistas como viáveis, como aceitáveis, nós temos o início do processo da formação de uma consciência, de um sentimento, de uma percepção de religiosidade. Então, o reconhecimento de que existe o sagrado é um elemento importante para definir religião. O sentimento de devoção ao sagrado, a partir do momento que há o reconhecimento do sagrado, ele pode gerar alguns sentimentos de medo em relação a ele, de espanto em relação a ele, de reverência em relação a ele, um sentimento muito comum, centrado na experiência das religiões em relação ao sagrado, é o sentimento de devoção. Aquele sagrado passa a ser respeitado num nível mais profundo, mais elevado. Aquele sagrado passa a ser valorizado de uma forma muito específica, que não é possível comparar a forma de devoção e de respeito e de consideração para aquele elemento que forma o sagrado da religião com qualquer outra circunstância da vida. Ele ganha uma especificidade extraordinária no pensamento e na mente, na forma de ver do fiel. Então, a partir do momento que há o reconhecimento do sagrado, há necessariamente um desdobramento em direção a uma devoção, a um sentimento de reverência e de respeito muito específico e muito singular em relação a isso que está sendo definido nesse contexto religioso como sagrado. E o sagrado, num determinado momento em que há esse reconhecimento acerca do que ele é, do que ele significa, a sua viabilidade de existência, a sua importância e a devoção a ele, ele cria as condições para um novo cenário de forma de vida. O sagrado é capaz de uma religião, dentro de uma religião, de gerar uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de compreensão da vida, uma nova percepção da realidade, uma nova forma de construir valores éticos e de se relacionar com eles. Portanto, os três elementos importantes observados por um pensamento de análise daquilo que significa religião, no sentido dos elementos que possam constituí-la verdadeiramente, estaria essa questão do sagrado colocado como uma possibilidade real de existência, o reconhecimento da sua existência e a partir daí um sentimento de devoção a esse sagrado que agora a fé diz com toda a convicção que existe, e esse sagrado passa a fornecer, através dos livros, através das pregações, através do rito, alguns horizontes a partir do qual a existência humana deve ser efetivamente conduzida. A religião tem uma importância enorme, a filosofia reconhece a importância da religião e entende que é um fenômeno que deve ser observado, analisado e entendido adequadamente, porque é condição para se entender aquilo que o ser humano é, aquilo que o ser humano pensa e aquilo que as civilizações de alguma maneira ao longo das eras têm gestado como condição de definição da sua opção na construção do processo da vida.